O assunto é a história do teatro e nesse vídeo eu quero falar com você sobre as encenações litúrgicas na Idade Média. À medida em que elementos teatrais vão ganhando importância na liturgia da Igreja medieval, o caminho de volta ao teatro vai se desenhando. Quando a Igreja traz para as encenações de celebração da Páscoa um antigo personagem do teatro popular, abre-se a porta de entrada para outros mais. Os menestréis e os mimos não perderam a oportunidade quando exigiu-se que o personagem do mercador fosse careca. Os mimos calvos da antiguidade inseriu-se ao drama religioso, trazendo consigo mascarados, malabaristas e bobos. A princípio, esses artistas vão atuar no teatro ao serviço da igreja no que ficou conhecido na história como as encenações litúrgicas. Os milagres. Tratava-se de encenações sobre a vida dos santos. Posteriormente, essas encenações passaram a apresentar também algum evento miraculoso ou algum acontecimento onde era necessário a intervenção de um santo ou da Virgem Maria, como na mudança de atitude, a mudança de comportamento de um personagem vil, considerado criminoso, que passava a demonstrar devoção e adoração à Virgem Maria, à Mãe de Cristo e também aos santos, e assim ele alcançava o perdão. Geralmente, os temas eram retirados de várias fontes, como lendas, histórias, romances ou cenas do Antigo Testamento. Os mistérios. Eram encenações que tinham como tema a história sagrada com o objetivo de ensiná-la de modo divertido. Eram histórias extraídas do Antigo e do Novo Testamento. A morte e a ressurreição de Cristo era o tema favorito. Bom, uma história que, para ser contada, precisava de muitos atores. O grande número de participantes desloca a encenação do átrio da igreja para as ruas e as praças em frente à igreja. Esse fato leva ao surgimento do palco simultâneo ou da cena paralela, algo muito característico no período medieval. Os autos. Os autos, desenvolvidos a partir dos mistérios e dos milagres, além de evocarem as ações dos santos para as resoluções dos problemas humanos, também lançavam a mão do apelo à Virgem Maria para advogar em favor dos pobres pecadores. Lembra do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna? Segue exatamente essa fórmula, que dá aos autores maior liberdade de utilizarem alegorias e não só elementos religiosos. Isso também podemos observar na obra de Gil Vicente, que traz personagens como a Alcoviteira, o Parvo, o Fidalgo, entre outros, que representam tipos sociais, que representam comportamentos sociais e profissões, ou até mesmo personagens como o vício, a ira, as boas ações, a gula, entre outros. O autor Gil Vicente vai classificar sua obra, O Alto da Barca do Inferno, como auto de moralidades. E moralidades é mais uma modalidade do teatro litúrgico. Moralidades. Eram encenações que serviam a um propósito catequético e de caráter alegórico. Enfatizavam as recompensas por uma conduta religiosa, virtuosa e livre de vícios. Como o próprio nome diz, eram encenações moralizantes que abrangiam de forma mais clara posicionamentos políticos, evidenciando princípios morais e cívicos para além dos religiosos. A base textual era um Novo Testamento e as mensagens eram transmitidas em linguagem vernacular, de maneira mais objetiva. Essa forma de encenação foi a última desenvolvida entre as litúrgicas no medievo e também a menor em dimensão, o que permitia suas apresentações nas fachadas das igrejas e nas praças públicas. Acredita-se que o seu surgimento deva-se à crise do sistema feudal, o enfraquecimento dos senhores e da própria igreja. No século XIII, duas inovações contribuíram bastante para o desenvolvimento do teatro ocidental. A primeira delas foi a participação em cena do Cristo como personagem. Até então ele só aparecia como símbolo, agora ele aparece como pessoa através de um ator que fala e que atua. A segunda inovação foi a utilização da linguagem vernácula, muito mais clara, muito mais objetiva, que trouxe vida ao rígido texto litúrgico e também trouxe maior identificação do público. Com novas cenas e novas dimensões, o espaço para a dramatização teve de ser ampliado. A simultaneidade das ações levou à formatação do palco medieval, seja no formato de tablado ou itinerante através de cortejos e procissões, ou através de uma passarela estreita, onde os espetáculos eclesiais dispunham à plateia
os acontecimentos bíblicos de forma simultânea, assim como nos afrescos, como nas grandes pinturas. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco sobre as encenações litúrgicas. No próximo vídeo eu vou falar sobre as encenações profanas. Será o último vídeo desse resumo sobre a Idade Média. Bom, eu sou Reinaldo Barreto Lisboa, te peço a continuar comigo nas minhas redes. Se você gosta de história, de teatro, compartilhe com seus amigos, não deixe de curtir, de comentar, pois só dessa forma o Instagram ou qualquer outra plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante, que ele tem valor e vai distribuir para o maior número de pessoas. Só quero te lembrar que essa é uma pequena parte de uma história milenar, cheia de nuances, interpretações e fontes variadas, e você pode conhecer muito mais, lendo, pesquisando, estudando, fazendo um curso a respeito. Até mais!